O restaurante ficava em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, daqueles lugares onde tudo parece caro demais para errar. As luzes eram quentes, o som dos talheres se misturava a conversas baixas, e o cheiro de comida sofisticada pairava no ar como um lembrete constante de status. Sentado perto da janela estava Eduardo Valença, um homem que parecia ter o controle absoluto da própria vida. Eduardo vestia um terno sob medida, o relógio brilhava discretamente no pulso, e o olhar era o de alguém que não costumava ser interrompido. Ele analisava o prato à sua frente com atenção mínima, como se aquilo fosse apenas mais uma refeição em um dia comum. Para ele, quase tudo na vida tinha virado rotina, inclusive ignorar o mundo ao redor. Foi quando duas crianças se aproximaram da mesa. Eram irmãos. Dava para perceber pelo jeito parecido de falar e pela forma como um se mantinha próximo do outro. Roupas gastas, mãos sujas, olhos atentos demais para a idade. Eles não pareciam pedir por hábito, mas por necessidade. A voz do mais velho saiu baixa, educada, quase com medo de incomodar. Eduardo mal levantou os olhos. Ele já tinha decidido que não ajudaria. Então, quando o garçom voltou para a mesa, a criança menor falou algo quase sussurrado, como se fosse apenas um detalhe. Um nome dito sem importância, mas que não deveria existir naquele lugar. No instante em que Eduardo ouviu, o mundo parou. Os dedos dele perderam a força. O prato escorregou, bateu na borda da mesa e caiu no chão, se quebrando em pedaços. O som ecoou pelo salão inteiro, conversas cessaram, olhares se voltaram para ele, mas Eduardo não via mais ninguém. O rosto perdeu a cor, a respiração falhou por um segundo, porque aquele nome era o mesmo nome que ele havia jurado nunca mais lembrar. Por alguns segundos, ninguém no restaurante Aurora Paulista se atreveu a falar. O garçom ficou imóvel. Os clientes fingiram voltar às próprias conversas, mas observavam de canto de olho. Eduardo Valença continuava parado, encarando os cacos no chão como se não fossem de porcelana, mas de memória. Ele respirou fundo e se recompôs. A postura voltou. Os ombros se endireitaram. O homem de sucesso reassumiu o controle, como fazia havia anos. Eduardo era conhecido exatamente por isso. Nunca demonstrava fraqueza, não deixava o passado escapar. Tudo o que ele era hoje havia sido construído com disciplina, ambição e uma regra muito clara: não olhar para trás. Para Eduardo, o passado era um lugar perigoso, um território que ele havia abandonado sem se despedir. Cada conquista, cada cifra em sua conta bancária, cada mesa reservada em restaurantes caros como aquele, servia para reforçar a ideia de que ele tinha feito a escolha certa ao seguir em frente. Sozinho. Ele acreditava que ninguém chegava onde ele chegou carregando sentimentos. Pessoas pediam ajuda o tempo todo. Crianças, adultos, histórias tristes. Com o tempo, tudo se misturou. Eduardo aprendeu a enxergar pedidos como ruído. Não por crueldade, pelo menos era isso que ele dizia a si mesmo, mas por sobrevivência emocional. Se ajudasse um, teria que ajudar todos, e ele não devia nada a ninguém. Ou era o que repetia mentalmente. Enquanto o garçom recolhia os cacos do prato quebrado, Eduardo evitou olhar novamente para as crianças. Pagaria a conta, deixaria uma gorjeta generosa e sairia dali. Era assim que resolvia desconfortos, com dinheiro e distância. Só que, desta vez, algo estava diferente. O nome ainda ecoava na cabeça dele como uma batida insistente em uma porta que ele acreditava estar trancada para sempre. Ele apertou os lábios, tentando ignorar a sensação estranha no peito. Aquilo não fazia sentido. Não podia fazer. Eduardo Valença tinha construído uma vida inteira para nunca mais sentir aquilo. Eduardo finalmente levantou os olhos. As crianças ainda estavam ali, paradas a poucos passos da mesa, sem saber se iam embora ou se aguardavam alguma reação. O mais velho segurava a mão da irmã com força.
como se aquele simples gesto fosse a única forma de protegê-la do resto do mundo. Ela, menor, mantinha os olhos baixos, mas de vez em quando olhava rápido para o prato quebrado no chão, como quem se sente culpada por algo que não entende. Eles não choravam, e isso foi o que mais incomodou. Eduardo percebeu naquele instante que não eram crianças acostumadas a pedir. O pedido tinha sido contido, ensaiado, quase respeitoso demais para a situação. Havia fome ali, mas também havia vergonha. Um tipo de vergonha que só aprende quem já escutou muitos não antes. Ao redor, ninguém se movia. Casais continuavam comendo, empresários falavam de negócios, talheres raspavam pratos caros. O contraste era cruel demais para ser ignorado. Duas realidades dividindo o mesmo espaço e fingindo que não se enxergavam. As crianças não pertenciam àquele lugar e todos pareciam concordar silenciosamente com isso. Eduardo sempre se orgulhou de ser prático, objetivo. Mas algo naquela cena começou a incomodá-lo, de um jeito novo. Talvez fosse a forma como o menino tentava parecer adulto, ou o jeito como a menina se escondia atrás do irmão. Ou talvez fosse o fato de que, por um segundo, ele teve a sensação desconfortável de que já tinha visto aquela cena antes. Só que de outro lado, ele pigarreou desconfortável. Vocês... A voz saiu mais seca do que ele pretendia. O que vocês querem exatamente? O menino respirou fundo antes de responder, como se aquela pergunta decidisse tudo. A gente só queria... Comida, senhor. Qualquer coisa. Não havia encenação. Não havia drama exagerado. Só necessidade. E foi nesse momento que Eduardo percebeu algo que o deixou ainda mais inquieto. Ele não estava incomodado com as crianças. Estava incomodado com o que elas despertavam dentro dele, algo que ele vinha evitando há muitos anos. Eduardo ajeitou-se na cadeira como quem se prepara para encerrar uma conversa que nunca quis começar. Aquela situação já estava saindo do controle e ele detestava isso. Preferia decisões rápidas, finais claros. Quanto menos envolvimento, melhor. Ele respirou fundo e finalmente olhou diretamente para as crianças. Eu não posso ajudar, disse num tom firme, quase automático. Aqui não é lugar para isso. As palavras saíram fáceis demais. Ele já as tinha usado antes, em outras situações, com outras pessoas. Era uma frase pronta, polida o suficiente para não soar cruel, mas fria o bastante para criar distância. Eduardo acreditava que aquilo bastaria. O menino assentiu, devagar, como se já esperasse aquela resposta. Não discutiu, não levantou a voz, apenas apertou ainda mais a mão da irmã, que agora mordia o lábio para conter o choro. A menina deu um passo para trás, como se quisesse desaparecer. Desculpa, senhor, o garoto murmurou. A gente já vai. Eles se viraram lentamente. E naquele movimento simples, havia algo que pesou mais do que qualquer acusação. Não era raiva, não era indignação, era a aceitação. A aceitação de quem já aprendeu cedo demais que pedir não garante resposta. Eduardo sentiu um alívio imediato, seguido por um incômodo inesperado. Era como se aquela cena não tivesse terminado direito, como se algo tivesse ficado pendente no ar. Ele pegou o guardanapo, limpou as mãos que nem estavam sujas e sinalizou para o garçom, pronto para pedir a conta e sair dali o mais rápido possível. Mas antes que desse o primeiro passo para se levantar, a menina puxou levemente a camisa do irmão e cochichou algo. O garoto hesitou, virou-se mais uma vez e falou, quase sem coragem, como quem lança a última tentativa ao vento. A gente só veio porque a Ana Lúcia disse que talvez o senhor ajudasse. Eduardo congelou. O nome atravessou o ar como um golpe seco. Não era apenas um som. Era uma chave, uma porta que se abriu sem pedir permissão. O barulho do restaurante desapareceu outra vez, e o peito dele apertou de um jeito que dinheiro nenhum tinha conseguido evitar até então. Porque aquele nome não era só do passado. Era um nome que ele fugiu, mas que agora estava ali, de pé, olhando para ele através de duas crianças famintas.
O nome ficou suspenso no ar por alguns segundos que pareceram longos demais. Ana Lúcia. Eduardo não reagiu de imediato. Os olhos continuaram fixos em um ponto qualquer da mesa, mas por dentro tudo se movia rápido demais. O coração acelerou e uma pressão antiga, conhecida, voltou a se instalar no peito. Ele engoliu em seco, como se o simples ato de respirar tivesse ficado mais difícil. Não era possível. Nome pertencia a uma parte da vida que ele havia trancado a 7 chaves. Um tempo em que ele não tinha ternos caros, nem restaurantes sofisticados, nem o respeito silencioso das pessoas ao redor. Um tempo em que ele ainda acreditava em promessas e em ficar. A mão dele tremeu levemente ao apoiar-se na mesa. Eduardo percebeu e fechou os dedos com força, tentando recuperar o controle. Não podia deixar transparecer. Não ali, não diante de estranhos, muito menos diante daquelas crianças. Onde a voz falhou na primeira tentativa. Ele pigarreou. Onde vocês ouviram esse nome? O garoto estranhou a mudança repentina no tom. Já não era a mesma voz seca de antes. Havia algo diferente agora. Um misto de tensão e cuidado que ele não soube identificar. Ela falava muito do Senhor. Respondeu com simplicidade. Disse que, se a gente precisasse de ajuda de verdade, era para procurar o Eduardo. O mundo de Eduardo desabou em silêncio. Ele fechou os olhos por um instante e imagens começaram a surgir sem que ele pudesse impedir. Uma casa simples, risadas que ficaram no passado, discussões interrompidas por promessas vazias e a decisão que ele tomou numa manhã qualquer, achando que era temporária, mas que virou definitiva. Ana Lúcia não era só uma lembrança, era uma ferida que ele nunca deixou cicatrizar, apenas cobriu com sucesso, dinheiro e distância. Quando abriu os olhos novamente, as crianças continuavam ali, esperando. Não sabiam, mas tinham acabado de arrancar Eduardo do presente e jogado ele de volta em uma vida que ele fingia não ter vivido. E pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu medo. Não delas, mas da verdade que estava prestes a vir à tona. Eduardo permaneceu em silêncio por tempo demais. O tipo de silêncio que incomoda, que faz as pessoas se mexerem na cadeira, que pesa. As crianças trocaram um olhar rápido, inseguras, como se estivessem arrependidas de ter falado aquele nome. Ele passou a mão pelo rosto devagar, sentindo a pele quente, a mente longe. Tudo que ele construiu parecia de repente frágil demais. Bastou um nome para rachaduras aparecerem onde ele jurava haver concreto. Ana Lúcia não era só alguém que ele conheceu. Era alguém que acreditou nele quando ele ainda não era nada. Quando os sonhos eram grandes, mas o dinheiro era curto. Quando prometer ir embora significava voltar. Ele se lembrava do dia em que fez as malas. Disse que precisava de um tempo, que iria tentar algo melhor em São Paulo, que voltaria assim que se estabelecesse. Ana Lúcia não discutiu, apenas pediu para que ele não sumisse. Ele prometeu, e por um tempo até cumpriu. Depois, as ligações diminuíram, as visitas ficaram raras, até que desapareceram por completo. Quantos anos vocês têm? Perguntou de repente, quebrando o silêncio. A pergunta saiu baixa, quase rouca. Eu tenho 9, respondeu o menino. E ela tem 6. Eduardo fez um cálculo rápido contra a própria vontade. As datas bateram com precisão cruel. O estômago se revirou. Ele desviou o olhar, como se fugir da confirmação pudesse mudar alguma coisa. A culpa não veio como um grito. Veio como um peso constante, apertando aos poucos. Não era só sobre ter ido embora. Era sobre nunca ter voltado. Sobre ter escolhido o conforto de não saber. Ele olhou novamente para as crianças. Agora, não via apenas fome, via consequência. E a pergunta que ele evitou por anos finalmente se formou inteira na mente. O que aconteceu com a Ana Lúcia enquanto eu fingia que o passado não existia? Eduardo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos.
Parte dele queria encerrar tudo ali, ajudar com algum dinheiro, chamar o garçom, mandar trazer comida e ir embora. Resolver do jeito antigo, do jeito fácil, sem perguntas demais. Ele ainda tentava se convencer de que aquilo podia ser só coincidência. Afinal, nomes se repetem, histórias se cruzam. Talvez não fosse aquela Ana Lúcia. Talvez ele estivesse exagerando. Era nisso que ele precisava acreditar para continuar sendo quem se tornou. Ele começou, mas parou. A garganta parecia travada. Ela ainda mora aqui em São Paulo? O menino balançou a cabeça negativamente. Não, senhor. A gente veio de fora. Ela ficou doente. A palavra caiu pesada demais. Doente. Eduardo sentiu um arrepio subir pelas costas. A mente correu para cenários que ele não queria imaginar. Ele apoiou os cotovelos na mesa, aproximando-se das crianças sem perceber, como se o corpo já tivesse entendido o que a cabeça ainda resistia a aceitar. Onde ela está agora? Perguntou quase num sussurro. A menina foi quem respondeu dessa vez. A voz saiu baixa, sem drama, sem lágrimas, como se já tivesse contado aquela história vezes demais. Ela não está mais com a gente. O impacto foi silencioso, mas profundo. Eduardo sentiu como se o chão tivesse cedido alguns centímetros sob os pés. Não havia gritos, nem acusações. Só a constatação simples de algo que não podia mais ser consertado. Ele fechou os olhos por um instante. A imagem de Ana, Lúcia que ele guardava na memória, viva, jovem, esperando, se chocou com aquela realidade que ele ajudou a construir com a própria ausência. Não adiantava mais negar. Não adiantava fingir coincidência. O passado não tinha vindo pedir permissão. Tinha vindo cobrar. Eduardo abriu os olhos devagar. O restaurante continuava ali. As mesas, as pessoas, o barulho distante. Mas nada parecia real. Era como se tudo tivesse perdido a nitidez. E só aquelas duas crianças estivessem em foco. Vocês... Ele respirou fundo. Vocês são filhos da Ana Lúcia? O menino hesitou por um segundo, como se avaliasse se devia responder. Depois, assentiu com a cabeça. Somos, sim. Ela falava que o senhor foi muito importante para ela. Por um tempo. A frase foi dita sem julgamento, mas atingiu Eduardo como um golpe direto. Por um tempo. Era a definição exata do que ele tinha sido. Presente só enquanto foi conveniente. Ausente quando mais importava. Ele encostou as costas na cadeira, sentindo o peso do próprio corpo. As contas se fecharam com uma precisão cruel. As idades, as datas, a doença, a ausência de qualquer outro adulto na história. E o pai de vocês? Perguntou, mesmo já sabendo a resposta. O menino baixou os olhos. Ela dizia que ele foi embora antes de nos conhecer direito. Eduardo sentiu o ar faltar. Não havia mais como fingir. Não havia mais espaço para desculpas internas. Ele não era apenas alguém do passado de Ana Lúcia. Ele era o pai que escolheu não ser. A menina apertou a mão do irmão e completou, com uma naturalidade que doeu ainda mais. Ela dizia que o senhor tinha um bom coração. Só estava longe demais para ouvir. Aquilo quebrou o que ainda restava de defesa. Eduardo sentiu os olhos arderem e desviou o rosto rapidamente, temendo que alguém percebesse. Nunca tinha chorado em público. Nunca tinha permitido que ninguém o visse frágil. Mas naquele instante, toda a riqueza parecia pequena demais diante daquilo que ele tinha perdido. Ele passou a vida inteira fugindo de um papel que agora estava ali, diante dele, em forma de duas crianças famintas. E pela primeira vez, ele entendeu. Não dava mais para sair andando. Eduardo ficou em silêncio novamente, mas agora não era mais negação. Era decisão. Ele olhou para as mãos apoiadas na mesa, mãos que tinham assinado contratos milionários, fechado negócios difíceis, recusado riscos sem hesitar. Ainda assim, nunca tinham tremido tanto quanto naquele instante. Ele se inclinou para a frente, ficando na altura das crianças. "Vocês comeram hoje?" perguntou com uma voz diferente.
menos dura, mais humana. O menino balançou a cabeça em negação. A gente tentou, mas não deu. Eduardo sentiu o peso daquelas palavras. Não havia desculpa que resolvesse aquilo. Não havia dinheiro que apagasse anos de ausência, mas havia algo que ele ainda podia fazer: ficar. Ele chamou o garçom com um gesto firme. Traga comida para eles, o que quiserem. E quente, acrescentou sem pensar no preço. O garçom hesitou por um segundo, depois assentiu e saiu rapidamente. Algumas pessoas ao redor começaram a prestar atenção, mas Eduardo já não se importava. Pela primeira vez, ele não estava agindo para parecer algo. Estava agindo porque precisava. Ele tirou o paletó e colocou cuidadosamente sobre os ombros da menina, que arregalou os olhos surpresa. Era um gesto simples, quase pequeno, mas carregado de algo que ele nunca tinha oferecido antes. Cuidado. Vocês não vão sair daqui, disse, olhando nos olhos do menino. Não hoje. Não. Era uma promessa vazia. Não era caridade momentânea. Era um ponto final em anos de fuga. Eduardo sabia que aquela escolha não apagava o passado. Sabia que havia perguntas difíceis pela frente, feridas abertas, consequências. Mas também sabia que, se levantasse daquela mesa e fosse embora, perderia a última chance de ser alguém diferente. Ali, no meio de um restaurante caro em São Paulo, ele escolheu algo que nunca tinha escolhido antes: responsabilidade. O restaurante foi, aos poucos, retomando o ritmo normal. Os pratos voltaram a ser servidos, as conversas baixas reapareceram e o barulho de talheres voltou a preencher o ambiente. Mas para Eduardo, nada parecia igual. Era como se ele estivesse sentado em outro lugar, em outra vida. As crianças comiam devagar, não por falta de fome. Ela estava ali, evidente, mas por cuidado, como quem não sabe quando vai comer de novo. Eduardo observava em silêncio, sentindo algo estranho crescer dentro dele. Não era alegria, também não era só culpa. Era um misto de dor, arrependimento e um tipo novo de responsabilidade que ele nunca tinha carregado antes. Ele pensou em tudo o que perdeu. Pensou nas primeiras palavras que nunca ouviu, nos aniversários que não viu, nas noites difíceis em que Ana Lúcia deve ter enfrentado tudo sozinha, enquanto ele construía uma vida confortável demais para perceber o que deixava para trás. Pela primeira vez, ele não tentou se defender dessas lembranças, não tentou justificar, apenas deixou que doesse. Quando a menina terminou de comer, levantou os olhos e sorriu para ele. Um sorriso pequeno, tímido, mas sincero. Um sorriso que não cobrava nada, e foi isso que mais machucou. Eduardo entendeu, naquele instante, que riqueza nenhuma apaga a ausência, que sucesso nenhum substitui presença, e que algumas dívidas não aparecem em extratos bancários, aparecem na forma de pessoas que continuam esperando, mesmo depois de tudo. Ele se levantou devagar e ajoelhou à frente das crianças, ficando na altura delas. Não para parecer grande, mas para não parecer distante. Eu não posso mudar o que passou, disse, com a voz firme, apesar do nó na garganta. Mas eu não vou sumir de novo. Não era uma promessa grandiosa. Era simples, real e talvez por isso mesmo, poderosa. Naquele dia, Eduardo Valença saiu do restaurante Aurora Paulista diferente de como entrou. Não mais leve, não mais orgulhoso, mas inteiro pela primeira vez. Porque ele finalmente entendeu que o passado não volta para destruir. Ele volta para ser reconhecido. E tudo começou quando um nome foi dito em voz baixa e um homem percebeu que fugir não era mais uma opção.